Olá, hoje nós estamos entrando no livro de Deuteronômio e vamos estudar os capítulos 1 a 3. Falando rapidamente sobre o livro, Deuteronômio, o quinto livro de Moisés, recebe este título a partir da Septuaginta, que o chama Deuteronomion, que quer dizer a segunda lei, ou a repetição da lei. O livro de Deuteronômio tem sido usado extensivamente tanto por cristãos como pelos antigos judeus. Ele é citado no Novo Testamento mais de 50 vezes, um número superado somente pelos Salmos e por Isaías. O livro é uma repetição da lei, que já vimos boa parte em Levítico, e da história de Israel. A obra consiste principalmente de 3 grandes discursos e um compêndio de leis dados por Moisés ao final de sua vida, enquanto o povo estava acampado nas planícies de Moabe, pouco antes de Josué assumir o comando e liderar o povo na conquista de Canaã. A conquista da Transjordânia, ou seja, a parte leste do Rio Jordão, já havia sido concluída com sucesso e Moisés desafiou o povo nesses discursos de despedida. O livro combina exortação e mandamentos e serve como exemplo de como a lei deveria ser ensinada. Deuteronômio foi escrito por Moisés e entregue a Israel como um documento da aliança, para ser lido por extenso diante de todo o povo a cada 7 anos. É provável que Moisés tenha completado o livro pouco antes de sua morte, cerca de 1405 a.C. Deuteronômio é uma obra que assinala a transição para uma nova geração, para uma nova possessão, para um novo modo de vida e para uma nova revelação de Deus. Agora nós vamos entrar no estudo do capítulo 1. No versículo 1 do capítulo 1, a referência a Moisés estar deste lado do Jordão significa a leste do Jordão, na Transjordânia, na região que ficou com as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Versículo 2 do capítulo 1, sobre a jornada de 11 dias, a distância entre Horebe e Cades Barneia é de cerca de 240 quilômetros. Os israelitas passaram pela estrada do Monte Seir, o que significava provavelmente que eles viajaram parte do tempo ao longo do vale ao norte de Ezion-Geber, numa viagem de 280 quilômetros ou mais. Eles andaram depressa se a nação toda conseguiu chegar em 11 dias. Mas a jornada de 11 dias também pode ser uma expressão convencional para a distância envolvida, e não o tempo tomado nessa viagem em particular. Versículo 3 do capítulo 1, os 40 anos desde o êxodo do Egito serve para fixar o tempo para o livro como um todo. Os anos de julgamento divino haviam terminado e Israel preparava-se para entrar na terra prometida. Esse período de 40 anos incluía 38 anos no deserto, seguidos pelos 2 anos da conquista da Transjordânia. Versículo 4 do capítulo 1, Seom e Og eram monarcas de reinos na Transjordânia, cuja derrota permitiu que Israel ocupasse grande parte da região, a qual mais tarde foi ocupada pelas tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Versículo 6 do capítulo 1, o tempo bastante se refere aos anos durante os quais eles vaguearam pelo deserto, e esses foram anos de disciplina. Deus sabe exatamente de que disciplina carecemos, que dificuldades devemos suportar e quanto podemos resistir. Seu propósito é conduzir-nos da aflição para o descanso e a paz. Versículo 7 do capítulo 1. Essas fronteiras da terra prometida foram prometidas a Abraão em Gênesis 15, versículos 18 e 19. A promessa incluía a expulsão dos cananeus e de outras nações. Desde tempos remotos, a Palestina era conhecida como terra de Canaã e seus habitantes como cananeus. Os amorreus penetraram em Canaã vindos do norte e se estabeleceram na região montanhosa de ambos os lados do Jordão. Versículo 8 do capítulo 1, a terra que o Senhor jurou a vossos pais fazia parte do pacto no qual o Senhor chamara Abraão do paganismo para fundar um povo a quem ele usaria para abençoar toda a terra. A iminente conquista de Israel seria a herança que Deus já designara aos descendentes de Abraão. Versículo 10 do capítulo 1, foi prometido a Abraão que sua descendência por fim seria inumerável. Através da era do evangelho e da proliferação da igreja, esta promessa agora se estende igualmente aos descendentes espirituais de Abraão. Versículo 13 do capítulo 1. Tomai-vos homens sábios é uma referência a Êxodo 18, versículos 24 a 26, onde Moisés assentou o bom conselho de Jetro, seu sogro. Durante o ano no Monte Sinai, Moisés, sob a orientação de Deus, organizou o sistema judicial, o poder militar e a adoração da nação de Israel. Versículo 15 do capítulo 1. Os líderes, cabeças das tribos, devem ter sido inteiramente examinados e achados em conformidade com tudo que eles professavam ser. Versículo 19 do capítulo 1.
Cades Barneia foi a principal área temporária ao longo dos 40 anos de peregrinação no deserto. Conhecido atualmente como Ain Quedes, este grande oásis teria sido adequado para centenas de milhares de hebreus. Versículo 24 do capítulo 1. O vale de Escol ficava na parte sul de Canaã, próximo a Hebrom. Seu nome significa cacho de uvas, por causa da abundância dessa fruta que crescia ali. Versículo 25 do capítulo 1. O fato de que a terra era uma dádiva de Deus permeia o livro inteiro e é parte essencial da sua mensagem. Versículos 26 a 28 do capítulo 1. Esta narrativa do fracasso do povo de Israel em Cádiz forma um paralelo com Números 13. A descrição das cidades de Canaã, muradas até os céus, veio dos espias que receavam confiar em Deus para obter vitória, e assim exageraram as dificuldades envolvidas. Os Anaquins, assim denominados por causa de Enaque, descendente do fundador de Hebrom, eram um povo de grande estatura, alguns dos quais se mudaram para a Filístia e podem ter estado relacionados com Golias e outros gigantes filisteus, né? Que nós sabemos que Davi, durante o reinado de Davi, ele lutou contra 5 gigantes. Versículo 31 do capítulo 1. A imagem de Deus carregando Israel como um homem leva seu filho como um homem leva seu filho, faz lembrar a relação especial de Israel com o Senhor, por meio do pacto com Abraão. Moisés requeriu do faraó a libertação de Israel, porque, nas palavras de Deus, Israel é meu filho, o meu primogênito. Versículo 32 do capítulo 1. O pecado que expulsou Israel de Canaã, que impediu Israel impediu Israel de assumir Canaã e passar 40 anos no deserto, foi a incredulidade. Versículo 33 do capítulo 1. A coluna de fogo e a nuvem são expressões da presença de Deus na condução de seu povo pelo deserto. O fogo da presença de Deus fala de sua glória visível e santidade e faz lembrar seu julgamento contra aqueles que não o honram. A nuvem simbolizava o caráter misterioso de Deus, toldando de vez em quando o seu esplendor, para que não destruísse os curiosos que poderiam tentar buscar demasiada familiaridade. Versículo 37 do capítulo 1. Esta declaração não é uma tentativa de Moisés de transferir sua culpa para a nação. O ponto era que ele, como também a geração mais velha de israelitas, deixaria de entrar na terra da promessa porque todos igualmente eram culpados. Quando o povo pecou em relação à sua demanda por água, Moisés se irou. Isso minou sua credibilidade como líder. No versículos 38 e 39 do capítulo 1. No anúncio do julgamento, houve também a manifestação da misericórdia de Deus. Caleb e Josué haveriam de ser poupados, como também toda a segunda geração de Israel. Versículo 44 do capítulo 1. Em Seir até Ormá, refere-se a uma região ao sul do Mar Morto e cerca de 80 quilômetros mais adiante. Os seus residentes expeliram os israelitas porque Israel tentou entrar na região, apesar da ordem do Senhor para que assim não fizessem. Versículo 46 do capítulo 1. A triste consequência da incredulidade foi passar anos no deserto quando poderiam ter chegado à terra prometida em 11 dias. Pecados graves que devem ser evitados: a desobediência e rebeldia contra Deus, acusar a Deus de ter errado e a incredulidade. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, que continua fazendo uma retrospectiva histórica. No versículo 1 do capítulo 2, o Mar Vermelho, mencionado aqui, não é a massa de água do Golfo de Suez cruzado por Israel durante o Êxodo, mas um braço desse mar, entre a península do Sinai e a Arábia. Versículo 3 do capítulo 2, os israelitas tinham tentado evitar a rota difícil através dos montes, procurando entrar em Canaã pelo sul. Quando isso falhou, eles tiveram de ir para o sul até o Mar Vermelho, contornar a região montanhosa, passando junto à costa, e então seguir para o norte através do território de Edom. Versículos 4 e 5 do capítulo 2, quando Israel se deparou com os edomitas, eles não os atacaram, porque o Senhor tinha dado o monte de Seir a Esaú por possessão. Portanto, Israel não era o único povo a receber uma terra prometida. A tarefa de Israel é que era singular, e não o fato de Deus ter lhe dado um lugar especial de habitação. Versículo 9 do capítulo 2. Os moabitas e os amonitas eram descendentes do incesto de Ló com suas filhas. Foi o parentesco com Ló e Abraão que permitiu que os amonitas e moabitas fossem tratados com favor. Versículo 11 do capítulo 2. Os Anaquins e Emins eram uma raça gigantesca associada não apenas a Moabe, mas a Bazã e a Amon. Sua identificação como Enaquins os localiza também em Canaã, particularmente em áreas filisteias. Versículo 12 do capítulo 2. A família de Esaú expulsou os Oreus de Edom, sua terra ancestral, e se estabeleceu em Edom no seu lugar.
Versículo 13 do capítulo 2, o ribeiro de Zered assinalava a fronteira entre Edom e Moabe ao norte. Israel se desviou em direção ao deserto moabita, aproximando-se assim das fronteiras de Amon, que ficava a leste e a norte de Moabe. Versículo 23 do capítulo 2, os caftorins parecem ser equivalentes aos filisteus anteriores da era patriarcal, da era de Abraão. É dito que eles se estabeleceram na vizinhança de Gaza e em outros lugares. Em outros lugares se diz que eles tiveram origem em Caftor, provavelmente a ilha de Creta. Versículo 24 do capítulo 2, o rei Seom governava desde o rio Arnon até o rio Jaboque. Deus dissera a Abraão, muitos anos antes, que os israelitas passariam 400 anos em terras estrangeiras, no Egito. Durante este tempo, a iniquidade dos amorreus, habitantes de Canaã, deveria ter se desenvolvido até alcançar seu potencial máximo. Então, chegar o tempo. Com a propagação dos amorreus para o outro lado do Jordão, houve uma extensão correspondente do território que Israel herdaria por conquista. O Senhor, portanto, ordenou que Israel começasse a apossar da terra. No versículo 25 do capítulo 2, Israel estava iniciando sua conquista militar, mas o povo devia lembrar-se de que Deus é quem seguia à sua frente. Essa seria a ênfase do povo de Deus daí por diante. Versículo 27 do capítulo 2. O mesmo pedido que fora dirigido a Edom e a Moabe. Aqui, entretanto, era da vontade de Deus que Israel conquistasse o território. Seom negou o pedido de Moisés, mas estava sob o controle soberano de Deus, tal como o Senhor fizera com Faraó. A resistência de Seom tornou-se uma oportunidade para Israel atacá-lo. Versículo 34 do capítulo 2. A destruição de Seom, autorizada por Deus, deve ser vista não como um ato cruel, mas como um meio de eliminar um povo irremediavelmente impenitente que, se deixado vivo, corromperia os israelitas por meio de casamentos entre os povos e de sincretismo religioso. Agora nós vamos estudar o capítulo 3, que continua o relato histórico. No versículo 1 do capítulo 3, Og era o rei de Bazã. Bazã era uma região fértil, localizada a leste do rio Jordão e do mar da Galileia, estendendo-se desde o rio Jarmuque ao sul, até o Monte Hermon no norte. Atualmente é uma região onde se planta trigo, e nos tempos antigos era famosa por seu gado e por seus rebanhos. Os despojos dessa área parecem ter sido um tesouro para os israelitas. Versículo 3 do capítulo 3. A derrota de Seom e Og desmentiram os temores incrédulos que Israel teve 40 anos antes. Versículo 4 do capítulo 3. O nome Bazã é um termo geral para toda a região ao norte do rio Jarmuque, atualmente a fronteira entre a Jordânia e a Síria. Versículo 8 do capítulo 3. Da além do Jordão é o lado leste do rio. Esse território, quanto à extensão, era mais que uma vez e meia maior que o próprio território de Canaã. Do rio Arnon até o Monte Hermon, há uma distância de cerca de 240 quilômetros. O Monte Hermon, com mais de 2.800 metros de altura, é o pico mais alto da cordilheira do Antilíbano. Versículo 11 do capítulo 3. A cama de Og, com cerca de 4,5 metros de comprimento, sugere que ele era um gigante, que seu povo, os refaíns, também eram gigantes. O leito pode ter sido, na verdade, um sarcófago. A palavra hebraica aqui traduzida por leito é rara e pode ter sido um eufemismo para sarcófago, que seria grande o bastante para conter objetos tumulares. A referência ao ferro pode significar apenas que era unido por meio de peças de ferro, um material novo naquele período. Versículos 12 a 17 do capítulo 3. As tribos de Ruben e Gade receberam o território de Seom, desde o rio Jaboque ao sul de Gileade até o rio Arnon. A tribo de Gade se localizou ao norte de Ruben, com sua fronteira imediatamente acima do Mar Morto. Gade também recebeu o Vale do Jordão até o Mar da Galileia. A conquista da região de Bazã, Avote e Jair e parte de Gileade foi realizada pela meia tribo de Manassés, mas especificamente pelas famílias de Marquir e Jair. Moisés não pôde entrar em Canaã, mas teve o privilégio de ver o começo da conquista sob sua liderança e também a distribuição do território entre as tribos. Excetuando-se a cerimônia do Pacto da Aliança, a conquista e distribuição da terra a leste do Jordão pôs fim à obra de Moisés. Versículos 24 a 28 do capítulo 3, a pergunta de Moisés não implicava a existência de outros deuses. O seu ponto era que o Senhor é superior a todos os deuses, reais ou imaginários,
na cultura politeísta daquela época. É instrutiva a oração de Moisés, nos versículos 24 e 25. Ele sabia que o Senhor estava indignado por causa do seu pecado cometido em Meribá, mas ele também sabia que Deus não conserva para sempre a sua ira. Moisés reconheceu o grande poder soberano de Deus e solicitou uma grande manifestação de misericórdia. Do alto do Monte Pisga, Moisés contemplou a terra na qual não poderia entrar. Então, encerramos aqui o estudo dos capítulos 1 a 3 do livro de Deuteronômio.